Ao vivo, na livraria. Ao vivo, na livraria. Estamos a caminho de uma ditadura em Portugal, Raquel Varela. Olha, acabei de ler que o ICE foi expulso de Minneapolis. Trump acabou de retirar a sua milícia de Minneapolis e hoje, no Reino Unido, os tribunais declararam que a proibição da Palestine Action, uma ONG que pintou nos aviões militares da Royal Air Force assassinos, estão a colaborar com o genocídio. O governo britânico declarou a Palestine Action uma organização terrorista por esta ação. Foram, durante 2 anos, penso, detidas centenas de pessoas, algumas delas senhoras de cadeira de rodas com 80 e tal anos que levavam um placar a dizer I support Palestine Action, e agora o tribunal declarou que é ilegal declarar a Palestine Action uma organização terrorista. Em nenhum destes casos foram os tribunais ou Trump que recuaram, foram as pessoas que conquistaram. Nos últimos 6 meses, em Minneapolis, criou-se uma rede de levar as crianças à escola dos imigrantes para que os pais, a caminho da escola, não fossem apanhados pelo ICE. Uma rede de todo o Minneapolis. Uma rede de comerciantes que deixaram de vender comida ou quando vinham agentes do ICE, fechavam-lhes as portas e doavam a comida gratuitamente aos imigrantes. E uma rede que veio para as ruas, 2 deles, aliás, brutalmente assassinados, como o enfermeiro e a ativista dos direitos humanos, e hoje venceram. Então, não sei se nós estamos a caminho de uma ditadura, acho que a situação, já vamos falar sobre ela, é mais complicada, mas não queria deixar de dizer que quando pensamos em ditadura, nós hoje celebramos, nos 2 países principais do mundo, uma extraordinária conquista contra a ditadura. Muito bem. Raquel Varela, 47 anos, historiadora, é professora auxiliar com agregação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde desempenha também os papéis de presidente do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho e coordenadora do Social Data Nova Sustainability, várias vezes premiada. Tem livros e pensamento em diferentes áreas de estudo, do trabalho à saúde mental e da revolução à literacia mediática. Uma das mais ativas intelectuais públicas portuguesas. É capaz de atravessar o país, a Europa e mesmo o Atlântico por uma boa causa. Idealizou o novo jornal Maio, para que conseguiu motivar uma série de outros intelectuais de esquerda e centro-esquerda, e é hoje, depois de mais de uma década de ligação ao universo RTP, comentadora da CNN, protagonizou nos últimos 2 anos as suas primeiras incursões na ficção, a novela gráfica Utopia, com desenho de Robson Villalba, e o romance biográfico O Canto do Melro, sobre a vida e a obra do padre revolucionário José Martins Júnior. Do 25 de Abril aos nossos dias, publicado em 2025 a meias com Adriano Zilhão, é o seu mais recente romance. Raquel, é um grande prazer voltar a gravar um podcast contigo. És muito bem-vinda ao Lar Doce Livro, já o podemos dizer. Como sempre, a extrema-direita vai ou não governar em Portugal? Uau, só perguntas fáceis. Só queria fazer uma pequena correção. Eu não sou comentadora da CNN. Eu fui convidada para ir falar na CNN assim que fui desconvidada da RTP, e num debate com a Helena Matos expliquei que o Chega era um partido fascista e não voltei a ser convidada pela CNN. Era só... Mais uma boa notícia. E claro, também gostava de salientar que nada disto tem a ver com audiências, uma vez que esse vídeo em que eu explico porque é que historicamente se deve designar o Chega como um partido fascista e não simplesmente de extrema-direita, teve 600 ou 700 mil, portanto não é um problema
de audiência. Vamos falar disso tudo, inclusive da Helena Matos e do papel que o jornal Observador está a ter na normalização da extrema-direita. Vamos ter... chegar ao poder. Pode chegar ao poder e, de certa forma, está lá. Nós não temos hoje um Estado fascista, evidentemente. Não vivemos numa ditadura do ponto de vista da orgânica do Estado, mas temos péssimos sinais e que não começaram agora. Mas agora agravaram-se muito com o governo AD, porque o governo AD tem um PS numa crise histórica que o deixa passar os orçamentos, mas o centro da sua governação tem sido leis com características de extrema-direita, nomeadamente a mais importante de todas, aliás, intimamente ligada à questão do ICE, que é a ilegalização dos imigrantes. Não é a expulsão dos imigrantes, eu gostava de salientar isto, porque isto é muito importante. A extrema-direita não é contra a imigração, é contra a imigração legal. É mais difícil de explorar. Exatamente, quer dizer, um imigrante ilegal é um imigrante que trabalha com medo. É um imigrante que não faz greves, é um imigrante que não pode levar pancada e ir-se queixar à polícia. E, portanto, particularmente a lei da nacionalidade, claro que, como nós vivemos num mundo capitalista onde as pessoas são mão de obra e num mercado global de concorrência, a reação desses imigrantes foi mudarem-se em massa para onde podem ir, nomeadamente Espanha e outros lugares. Então agora, curiosamente, as mesmas empresas que financiam o Chega são empresas que se queixam de que têm falta de mão de obra. Mas isto para dizer que nós já temos algumas, por exemplo, as políticas do pacote laboral que foram apresentadas e que levaram a uma greve geral histórica no país, uma greve geral que teve características muito particulares, não foi simplesmente aquelas greves à sexta-feira para marcar passo. Eu estive na manifestação em Lisboa para aí 4 horas e meia, na cauda da manifestação, e esmagadoramente ao meu lado estavam jovens trabalhadores com 25, 28, 30 anos. Quando nós dizemos que os jovens não lutam, que os jovens não saem às ruas, e essa greve geral teve inclusive apoio de pequenos empresários, etc. Foi uma greve muito peculiar. Porquê? Porque essa greve foi contra um pacote laboral que pressupõe coisas como esta. Um trabalhador é despedido ilegalmente de uma empresa, o tribunal declara que o despedimento foi ilegal e a empresa não é obrigada a readmiti-lo. Portanto, é uma coisa, é a mesma reforma do Milei, aliás, é exatamente a reforma que o Milei está a fazer, aumenta o horário de trabalho para 50 horas semanais, mas isso não distingue ninguém de centro liberal ou de direita liberal da extrema-direita. O que distingue é, de facto, a proibição da greve com este pacote laboral. Embora se continue a chamar greve, ela não pode ser greve. É um bocado como aquela rábula que o Ricardo Araújo Pereira fez de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o aborto. Portanto, é proibido. Neste caso, não, é legal, mas não se pode fazer. Porque as restrições colocam serviços máximos. Não vos vou chatear com isto, mas hoje em dia, quando se decreta serviços mínimos na função pública, quando há uma greve, é obrigatório estarem lá mais pessoas do que estão num dia sem greve. Porquê? Porque todos os serviços estão a trabalhar abaixo do mínimo. Então, por exemplo, os serviços trabalham com 20 enfermeiros em vez de 40 e os serviços mínimos decretam que é preciso 30 enfermeiros. Esta é a situação que a gente está a viver neste momento. Portanto, agora, eu não quero excluir as propostas económicas liberais, embora historicamente haja uma irmandade entre o neoliberalismo, que não é o liberalismo, que ninguém hoje é liberal. O liberalismo é uma característica do século XIX. O neoliberalismo e o fascismo são irmãos gêmeos, surgem, aliás, a par e passo, mas eu quero sublinhar que essa questão existe. Agora, evidentemente, pode o Chega ou outra extrema-direita, como é o caso da Iniciativa Liberal, que esse sim eu creio que é um partido de extrema-direita, não é um partido fascista, é um partido de extrema-direita, pode vir a governar a tucurro, ou seja, governar diretamente. Parece haver uma certa tendência da direita portuguesa
se ficar cada vez mais, quer dizer, que a sua força seja cada vez mais a Iniciativa Liberal e o Chega, ou seja, o PSD parece estar a desvanecer-se nestes dois partidos, e desse ponto de vista é perfeitamente possível até que governem muito proximamente. Vamos começar pelas presidenciais. O Ventura falhou todos os grandes objetivos, menos o de crescer a votação em relação à última vez que se tinha candidatado, mas de resto não chegou aos 2 milhões de votos, ganhou apenas um conselho em todo o país, nem na imigração brilhou, os números foram divulgados ontem, é uma vitória pífia. E seguro acaba como o português mais votado da história da nossa democracia. A primeira pergunta é se Ventura ganhou ou perdeu as presidenciais, porque aparentemente esta pergunta continua por responder. E a pergunta mais importante, evidentemente, é o que é que estas presidenciais significam na curva de crescimento do Chega? Olha, eu tenho muitas dúvidas em relação àquilo que se tem dito sobre o Chega, porque eu creio que nós todos estamos a... Nós temos um observatório para as condições de vida e trabalho onde fizemos inquéritos com mais de 200 questões, grupos focais a 50 mil trabalhadores. E os inquéritos já revelam uma coisa completamente diferente daquilo que nos é apresentado e os grupos focais completamente diferentes dos inquéritos. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós não temos estudos robustos em Portugal que nos digam quem é a base social do Chega nem quem é a base eleitoral do Chega, que são duas coisas muito distintas. Então eu vou chamar a atenção para isto. O Chega não consegue meter mais que 500 pessoas na rua, apesar do esforço dos editores das notícias filmarem eles todos juntinhos. Se tu puseres um drone, são 300, são 400. A base social do Chega não é uma base social de massas, como é em outros países, como é o caso da França, como é o caso da Alemanha, onde a extrema-direita tem alguma base social, ou como é o caso aqui da Espanha com a Falange. Portanto, ao fim de 6 anos, não perdeu essa característica de partido inorgânico, não? Não, eu não sei inorgânico, mas é um partido cuja força é sobretudo eleitoral. Atenção, que a força eleitoral, a partir do momento em que começa a haver injeção de dinheiro do Estado, rapidamente se pode ganhar alguma capilaridade, que é o que se está a passar nas câmaras municipais. Embora, ao mesmo tempo, todos os dias haja um eleito do Chega que se demite de ser do Chega. Todos os dias mesmo, não é? Portanto, aquilo é, para mim, é tipicamente aquilo que o Marx falava. O primeiro conceito, digamos assim, do pré-fascismo era o bonapartismo. No fundo, é quando a burguesia começa a recorrer, quando eu falo em burguesia, falo em grandes empresários, o Estado, começa a recorrer a algum poder central mais forte para acalmar a luta entre as suas frações e, digamos assim, as ameaças que vêm dos conflitos sociais dos trabalhadores. Não é só contra os trabalhadores, é para tentar gerir as suas frações. Tipicamente, o nosso regime de Estado Novo é um regime bonapartista. Há descrições fantásticas do Salazar, que vai lá o Champalimau, vai lá o Melo, ou vai lá o Tenreiro, e o Salazar diz, bem, um bocadinho é para ti do condicionamento industrial, ou seja, a corrupção institucionalizada numa lei, que era tu ficas com este pedaço, tu ficas com aquele. No fundo, quando as frações das classes dominantes não se entendem, aparece uma figura providencial, teoricamente acima, que vem. Bom, quando o Marx desenvolve este conceito num livro extraordinário, que é chama-se Bonapartismo, porque é o regime de Luís Bonaparte em França, depois das revoluções de 1848, da Primavera dos Povos, ele tem uma frase divertidíssima que diz, bom, a base social deste bonapartismo são ladrões, criminosos comuns, aldrabões, gente endividada, prostitutas, é onde ele vai desenvolver o conceito do lumpenproletariado. Portanto, é a base ressentida das franjas da sociedade. Isso isto é para campainhas. Claro, quer dizer, ainda por cima, se vocês juntarem a isto uma coisa que as teses desenvolvidas sobre o reprimido, que foram as teses desenvolvidas sobretudo da escola de Frankfurt, depois do fascismo, que no fundo era entender a psicologia de quem tinha apoiado o fascismo, e aí aparece no fundo
o ressentimento, em que é muito engraçado, porque do ponto de vista psicanalítico, eu vou responder isto, eu vou contar isto assim de uma forma ligeira, vocês perdoem-me, mas do ponto de vista psicanalítico, o estranho e o estrangeiro, aliás, em alemão, a palavra, há uma palavra que agora eu não me recordo, mas que vem no Adorno e no Horkheimer, que é o outro é aquele que eu odeio porque é igual a mim. Se vocês forem aos bairros sociais dos subsídio-dependentes que o Chega odeia, há votações espantosas no Chega. Há votações no Chega de comunidades ciganas. Não sei se já... há votações no Chega de imigrantes, gente que emigrou há 20 anos. Sim. Mas como é que funciona essa psicologia? Isso é o quê? É uma tentativa de ser menos imigrante do que o outro, menos cigano do que o outro? Não, menos, isso funciona... Quer dizer, infelizmente eu não sou, e aos meus amigos psicanalistas que me estão a ouvir que me perdoem, quer dizer, a ligeireza com que eu vou dizer isto, mas o funcionamento psíquico funciona desta forma. Por razões que remetem à infância, há pessoas que chegam à idade adulta e é na adolescência, o Reich dedicou-se particularmente à adolescência, mas na psicanálise a questão da infância é maior. No fundo, nós houve crianças que reproduziram no ditador o processo de transformação que não conseguiram fazer com os pais em termos de autoridade. Um ajuste de contas com a sua subalternidade. Pronto, no fundo, ou por excesso de autoridade, crianças que eram esmagadas sem ter nenhum espaço de respirar, ou, e isso já é uma nova abordagem que é preciso pensar, crianças que não têm limites nenhuns e, portanto, também nunca tiveram uma autoridade contra a qual se rebelar, projetam numa figura providencial autoritária essa dimensão. E desse ponto de vista eu devo dizer, eu sou uma pessoa muito otimista porque eu acho que o Chega, ainda agora fugi, isto são tantos assuntos, mas eu acho que o Chega tem menos força do que se pensa. Embora esta força no aparelho de Estado seja gravíssima e séria, e de facto há uma certa reconfiguração do fascismo a partir do aparelho de Estado, veja-se, por exemplo, as ligações de milícias armadas dentro das polícias, da GNR, que felizmente nós agora temos um homem decentíssimo à frente da Polícia Judiciária que tem tentado desmantelá-las, mas e se amanhã estiver alguém do Chega à frente da Polícia Judiciária, o que é que nós vamos fazer? Mas, portanto, eu acho que a força do Chega, do ponto de vista social, é muito frágil, embora do ponto de vista eleitoral, e por isso, com acesso ao dinheiro do Estado, e há muitas suspeitas não confirmadas de financiamento internacional. Eu ainda agora li uma entrevista do Bernie Sanders no El País que garantia que o Musk é um financiador internacional da extrema-direita. E toda a gente pergunta de onde é que veio o dinheiro para tantos cartazes. São perguntas que estão no ar. Mas isto para dizer o seguinte, há uma coisa que me preocupa verdadeiramente, que é na dimensão da juventude. Porquê? Porque eu vejo esta ruptura psíquica, seja com a autoridade, seja com a responsabilidade, seja com a política coletiva. Eu vejo muita coisa na juventude que pode correr mal desse ponto de vista. E isso preocupa-me. Esta ideia de uma sociedade de ressentidos, que não têm responsabilidade de nada, a culpa é sempre dos outros, não estão envolvidos em relações sociais densas, em coletivos densos. As relações com as famílias tornaram-se muito tóxicas por relações de interdependência, até um bocadinho narcísicas. Lendo o Adorno e o Horkheimer e o Reich, olhando para o que é hoje a juventude, eu tenho algum temor face ao que se está a passar a esse nível, mais até do que nas camadas mais... A juventude que, aliás, está sentada em frente às redes sociais, encontrando do outro lado métodos profundamente profissionais no espalhar desse ressentimento e na gestão desse ressentimento. Sim, e há movimentos, as redes sociais são um problema, mas também podem ser, mas também são outra coisa, não é? Ou seja,
Eu não acho que o problema está só nas redes sociais. Eu acho que a degradação da escola pública, a degradação da universidade pública, a degradação avassaladora do jornalismo têm tanto ou mais responsabilidade que as redes sociais. Isto que nós estamos aqui a fazer agora é o contrabalanço disso. Falar abertamente sobre um tema em coletivo, etc. Estes espaços praticamente desapareceram. Não sei se é tanto as redes sociais. A questão da juventude é muito complexa e não remete só para os problemas da juventude, como a imigração, etc. A juventude portuguesa, em 1960, estava ameaçada de ir para a guerra colonial. E aderiu massivamente ou imigrou, ou aderiu massivamente a organizações de resistência contra a guerra colonial, etc. Eu estou mais preocupada com a ausência de relações e a transformação, era aqui que eu queria chegar, e isto volto a dizer que é Adorno e Horkheimer, não é uma tese minha, mas que se combina muito com algo que nós estudamos muito na psicodinâmica do trabalho, que é, há um comportamento de grupo, mas não há um comportamento coletivo. E este é o chave... São a soma de individualidades. Que é contra. São somas de individualidades. Vou dar um exemplo muito concreto e que ainda por cima toca em muitas feridas para abrir já essa questão. Quando há uma acusação de assédio sexual num local de trabalho e centenas de pessoas que nunca se viram, nunca conversaram, resolvem assinar um abaixo-assinado a condenar o que é a figura que é acusada, porque supostamente estão a proteger a mulher, isso é um comportamento de grupo que não as une em torno de nada a não ser um ódio comum à figura A ou B. Um comportamento coletivo é que nesse local de trabalho se façam plenários e assembleias para discutir coletivamente o que é que se passa na nossa organização de trabalho que promove práticas de assédio, de exercício de poder, de desrespeito. Não para falar da pessoa A ou B, mas vamos lá pensar o que é que todos nós estamos a fazer que contribui para relações que são erradas. Só que isso é um exercício muito mais difícil, desde logo porque esse exercício implica nós darmos a cara presencialmente, muitos dias, porque isto não é um assunto que se resolve em meia hora, implica começarmos a olhar para nós próprios e para a nossa cumplicidade com esses procedimentos. Por exemplo, eu vou dizer, um dos piores procedimentos que promove o assédio nos locais de trabalho é a avaliação individual de desempenho. A avaliação individual de desempenho só existe porque os trabalhadores colaboram com ela, seja os que avaliam, sejam os que não resistem. E falarmos da nossa colaboração com os problemas é infinitamente mais difícil do que assinar um papel contra A, B ou C. Até porque a petição é uma espécie de alívio. A petição, o manifesto, eu assino e está resolvido miraculosamente o problema. O que é que eu hoje vejo na sociedade em geral e nos jovens? Eu vejo muito comportamento de grupo e muito pouco comportamento coletivo. Porquê? Porque a rede social, muito mais do que a propaganda da rede social, e eu peço desculpa, mas eu acho que a propaganda dos jornais, o que se passa hoje nas universidades, nas escolas, é gravíssimo em termos curriculares. Portanto, o problema não é só a propaganda das redes sociais. Nas redes sociais, muitas vezes, até se encontra a crítica a essa propaganda que vem do Estado e das instituições. Agora, o que é que eu noto nas redes sociais muito pior do que o conteúdo? É o que aquilo significa em termos de não haver relações. Eu brinco e digo, eu acho mais revolucionário. Não como doença, mas como sintoma. Eu acho muito mais revolucionário os jovens que vão à igreja e se conversam entre eles e têm ideias conservadoras do que o jovem progressista de esquerda que está sozinho a mandar mensagens. Porque os outros estão juntos. Se estão juntos e têm ideias conservadoras, podem transformar-se, podem deixar de ter, ouvem o outro existe. A rede social, o grande drama da rede social é que ela acabou com a rede social. O grande drama da rede social é que eles não se juntam. Eles não estão juntos. E eu acho que o potencial fascista da rede social não é a propaganda lá, tanto, é o isolamento que ela significa. Estás a ver a minha questão?
Isso foi combatido com o movimento populista, todas essas possibilidades. Falta populismo à reação a esse combate? Falta Olha, populismo à esquerda? falta povo à esquerda. A esquerda não gosta do povo. A esquerda odeia o povo. A esquerda vive no Príncipe Real. Acha que o povo cheira mal e é uma chatice. É ignorante. E isto foi o grande desastre da esquerda. A esquerda tornou-se uma estética, sobretudo, uma estética E cínica. ultramoralista. E absolutamente moralista. Portanto, se o operário trabalha por 3... Eu lembro-me uma vez de uma cena dessa. Eu acompanhava e era uma militante apaixonada dos estivadores, ajudava nas greves, organizava greve, adorava. Eu era aquilo, foi um dos momentos áureos da minha carreira, foi as greves que eu ajudei a organizar dos estivadores. E lembro-me de me terem vindo gente de esquerda, militante e tal. Eu admiro muito os militantes, não estou a dizer isto com desprezo. Ai, Raquel, temos que ajudar a organizar um grupo feminista das mulheres dos estivadores. E eu disse assim: o grupo feminista das mulheres dos estivadores é exatamente para quê? Para eu compreender. Porque não dividem bem as tarefas domésticas. Tu sabes que os estivadores trabalham 16 horas por dia em 2 turnos seguidos, uma parte deles à noite. Eu não sei muito bem qual é a mulher que vai pedir a um estivador, depois de trabalhar 16 horas, 8 das quais à noite, numa grua à frente do Tejo, para dizer: epá, não lavaste, não mudaste a fralda à criança hoje. E isto para mim foi absolutamente exemplar. Ou seja, enquanto que a nossa luta histórica das mulheres era a socialização do trabalho doméstico, para que as mulheres saíssem de casa, tivessem o seu próprio trabalho, as creches fossem maravilhosas, não é um sítio onde se despeja as crianças, fossem maravilhosas, espaços públicos onde as crianças socializassem. E não é só para os pais estarem a trabalhar, é para os pais irem ao cinema. Quer dizer, a conquista do espaço coletivo, não é? Eu sonho com uma coisa que a Alexandra Kollontai propôs em 1917, uma das primeiras feministas da história, restaurantes coletivos. Eu um dia no socialismo, acho que vai haver uma lar doce livre em cada rua. É a minha ideia de socialismo. A minha definição de socialismo é essa. É um centro de saúde, uma lar doce livre, uma coisa para fazer cerâmica, madeira. Isto é a minha ideia. Bom, mas o que é que a Alexandra Kollontai dizia? Tem que haver um restaurante coletivo para as pessoas chegarem a casa. Claro, um dia que as pessoas queiram cozinhar, cozinham. Mas para as pessoas poderem as refeições e não serem escravas do resto da vida. Ora, o que é que a esquerda propôs nos últimos 20 anos? Tem que se dividir o trabalho doméstico, as mulheres têm mais trabalho doméstico. Primeiro, isso é não compreender o que é a classe trabalhadora em Portugal. A maioria das mulheres trabalha mais em casa porque a maioria dos homens trabalha mais fora de casa. Os homens, em média, trabalham mais 4 horas fora de casa por turnos. Claro, não é quem vive no Príncipe Real que tem noção desta realidade. E, portanto, o que as pessoas fazem em termos familiares, não estou a dizer que não há ainda desigualdades, etc. Mas o que hoje em dia os casais fazem é um verdadeiro milagre. Normalmente trabalham os dois, movem mundos e fundos para conseguir ir buscar ou ele ou ela os filhos à escola, não dormem de noite, porque as crianças muitas vezes não dormem, estão doentes ou dormem mal, vão no outro dia trabalhar, etc. E, portanto, tudo isto foi transformado no homem terrível que não lava a louça. Além de que lavar a louça é uma coisa chatésima. Quer dizer, lavar a louça tem que ser posta na máquina e eles têm que ir namorar, não é? Agora chegámos a casa, vamos lavar a louça juntos, opá. Não, no meu socialismo há máquinas de lavar a louça. Para no meu socialismo as pessoas nem precisam estar a cozinhar todos os dias. Isso é uma chatice. Vão namorar, vão ao cinema. Então, eu acho que sim, acho que é uma esquerda muito moralista e que não compreende as verdadeiras condições de trabalho da maioria das pessoas. O Bloco de Esquerda é um dos intérpretes desse moralismo à esquerda. É, claro que é. Sem dúvida. Não só o Bloco de Esquerda. A coisa é... Eu fui do Bloco de Esquerda até 2005, quando fizeram o primeiro acordo com o Partido Socialista em Lisboa. E eu, acordos nem com o meu governo, quanto mais. Eu sou daquelas, se há governo eu sou contra. Mas o Bloco de Esquerda e a esquerda do PS, que é uma coisa muito pilotada, na verdade, essa política identitária, dita fraturante, foi uma reação a um livro maravilhoso de um tipo que agora morreu tragicamente, o Assad Haider, um grande intelectual norte-americano, escreveu um livro chamado A Armadilha da Identidade.
onde ele é um marxista norte-americano que participou em todas as lutas sociais e foi descrevendo como é que a esquerda caiu nas mãos da política identitária do Partido Democrata. E onde havia uma classe trabalhadora que pela primeira vez se encontrou lado a lado nas grandes lutas dos anos 60 e 70, dos homens com as mulheres, dos negros com os brancos, da classe operária com a classe intelectual urbana. Portanto, todo esse movimento de unificação que é plasmada, evidentemente, nas figuras de Malcolm X, de Martin Luther King, dos Black Panther, tudo isso, do Woodstock, tudo isso, foi transformado numa caixinha. Tu és mulher, falas das mulheres, tu és homossexual, falas dos homossexuais, tu és branco, falas dos brancos, tu és negro, falas... Tudo isto, transformou uma luta que devia ter juntado em frações que depois disputam financiamentos dos projetos, espaços nos parlamentos, assessorias, não sei, nas universidades então... Mas diz uma coisa, as causas permanecem importantes, independentemente da deturpação que o fenómeno woke tenha feito delas. Ou seja, Claro. nem tudo nestas causas é identitário, eminentemente identitário. O identitarismo é um bug neste sistema. Não, estas causas, repara bem, eu até diria que estas causas abordam com muita limitação os problemas graves que nós vivemos. Quer dizer, o problema dos negros em Portugal não é que abriu um concurso, não é se há uma ministra negra ou não. É que quando nós vamos ao McDonald's em Lisboa, toda a gente que está a comer é branca e toda a gente que está a servir é negra. Quer dizer, isto é uma sociedade que está plasmada à nossa frente, a herança colonial da desigualdade. Tu vais a uma escola TAPE com um currículo aligeirado numa periferia de um bairro social, 70% são negros. Vais à escola do Restelo, onde eles estão a aprender economia e filosofia, e se encontrares um negro é uma só. Portanto, a questão da homossexualidade, como a questão da sexualidade em geral. Nós ontem estávamos aqui a assistir à sessão, estávamos a assistir não, no teu espaço, neste lar do Suíve Vive, se não se assiste, a sessão de poesia erótica, e eu estava a pensar como o desejo estávamos até a falar porque todos os produtos de reprodução das mulheres são financiados pelo Estado. Mas todos os produtos para a mulher ter uma vida sexual depois da menopausa são caríssimos e não são financiados, porque a mulher já não é produtiva, já não produz bebés. Porquê? Porque o desejo é um problema. Quer dizer, mas porquê que quer ter sexo depois da menopausa se não vai ter filhos? Não tem utilidade. Não tem utilidade. Porque a coisa mais útil que nós temos na vida é o desejo, não só o desejo sexual. O desejo sexual é apenas um pedacinho desse desejo, que é algo fundamental. E, portanto, todas essas questões, a desigualdade entre homens e mulheres é enorme e ela não é só nós não vivemos numa sociedade patriarcal, peço desculpa por dizer isto, mas se não acreditam em mim, leiam um dos maiores marxistas da história da família, Goran Tiborn. Sociedade patriarcal na Europa acabou na viragem do século XX, em Portugal mais tarde, por causa do Estado Novo e do fim da ruralidade, e na China e nessas sociedades começou a terminar a partir de 1960. O que não significa que não vivemos numa sociedade de desigualdade entre os sexos. Existe, mas é diferente de uma sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal... Essa desigualdade hoje, ela é fundamentalmente contra a mulher, mas não só. Tu tens hoje um modelo de escola pública que massacra sobretudo os rapazes, por uma coisa até muito biológica, que é a escola pública tornou-se uma prisão onde eles estão permanentemente, cada vez mais com ecrãs. É proibido os telemóveis, mas eles estão dentro da sala de aula só a olhar ecrãs e PowerPoints, e nem sei como é que eles não fogem todos de lá. É uma coisa horrorosa, horrorosa. Imaginem o que é entrar dentro de uma sala de aula, sentar-se 8 horas, a ver o PowerPoint, que o professor lê o PowerPoint, e no livro está a dizer exatamente o mesmo que o professor está a ler e que te aparece no PowerPoint. Como é que alguém não foge dali? Bom, os rapazes basicamente não fogem, são declarados hiperativos e depois, como são declarados hiperativos, são medicados com Ritalina, que é uma metafetamina inventada depois da Segunda Guerra para acalmar os soldados. Para drunfar.
O resultado disto é que nós neste momento temos 70% das mulheres na universidade e 30% dos homens. Como é que vão ser as relações daqui a 10 anos, quando nós temos 80% das mulheres no ensino superior? Ou seja, as desigualdades são enormes e elas não são só em coisas óbvias, a penalização brutal que as mulheres têm neste país por ter filhos, seja no trabalho, seja em quer dizer, nós temos quem acha que nós chegamos a um ponto minimamente desenvolvido porque damos 6 meses a uma mulher, uma criança normalmente começa a dormir razoavelmente bem a partir dos 2, 3 anos. Ou seja, nós temos leis de maternidade que são, para mim, absolutamente bárbaras. Não dão conta do que é que significa ter um bebê em casa. Sobretudo quando nós deixamos de ter uma família alargada, quando as pessoas não têm avós, não têm amigos, etc. Quer dizer, é um verdadeiro milagre hoje em dia os pais conseguirem dar conta. Portanto, nós temos imensas desigualdades. Agora, continua-se a falar dessas desigualdades como se elas fossem iguais há 100 anos, e elas não são iguais há 100 anos. Em Portugal, iguais há 50 anos. Nós avançámos extraordinariamente. O meu pai nunca me fritou um ovo, é um homem incrível, gosto imenso dele. Mas agora frita ovos aos netos, é completamente amoroso, quer dizer, mas não é o meu pai que mudou, a sociedade mudou. Eu hoje em dia vou a uma escola às 5 da tarde, frequentemente eu vejo metade de homens a ir buscar os filhos. Portanto, nós avançamos muito em muita coisa, mas ao mesmo tempo regredimos em coisas que são dolorosas para as famílias. Também regredimos noutras coisas que nós nem estamos aqui a falar e que são terríveis do ponto de vista das relações. As pessoas querem viver sozinhas umas com as outras, querem relacionar-se, querem casar-se, querem ter filhos e não conseguem porque a especulação imobiliária não permite. Mas olha que Portugal não é um só país. A ruralidade e a urbanidade são bastante distintas. Eu posso te garantir que sou o único pai no grupo do WhatsApp dos pais da escola do meu filho. É verdade, tens razão. Eu agora parecia que estava a falar do Príncipe Real. Eu não moro no Príncipe Real, moro em Oeiras, que é parecido. Olha, é verdade. Vocês estão a ter aqui uma frase importante, que é: a democracia não é só votar. Nós perdemos mão nisto definitivamente quando abandonamos os modelos de democracia participativa e nos rendemos, em definitivo, apenas à democracia representativa. Eu acho que sim. Até porque, psicanaliticamente, tem o mesmo papel. É mais ou menos a mesma coisa da petição. É uma espécie de... É um calmante que se toma. Eu vou lá votar de 4 em 4 anos e depois digo mal deles. Não fiz mais nada, entretanto. Fico no sofá, chamo-lhes nomes na televisão. Depois vou votar outra vez e digo que a culpa continua a ser deles. E isso é uma... Eu agora estou apaixonada por um texto que me pediram para fazer um prefácio. Vai ser lançado pela Penguin, não é segredo. Do discurso da servidão voluntária do Laboissy, e em que ele faz, em 1543, a seguinte pergunta: como é que, já agora, se me permites, vai ser lançado, eu vou estar a discutir esse texto no Corte Inglês, no âmbito cultural, no dia 24 de abril. Mas a pergunta que ele faz é: porquê é que milhares obedecem a um? E nós temos que fazer a pergunta hoje: porque é que milhões obedecem a meia dúzia? E eu respondo: não é pela força das armas, até porque os membros do exército ganham pouco e os membros da polícia também ganham pouco, ou seja, é uma ilusão pensar que nós obedecemos só porque temos medo da repressão. Há dimensões que têm a ver com hábitos e com a mentira que nós fazemos a nós próprios. E depois com outra coisa, que é a criação dos tiranetes, que é, digamos assim, os quadros intermédios, os capatazes. Os tenentes. Né? Os tenentes. E essa dimensão é... já não sei porque é que eu fui falar do Laboissy, perdi-me. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, isso é o assunto que mais me apaixona. Se eu não tivesse que fazer muitas outras coisas, dedicaria a fundo aí. Eu recentemente entrevistei para a RTP2, ainda não foi para o ar, foi já antes de eu sair da RTP, uma filósofa francesa, que eu espero que seja traduzida em Portugal, que se chama Bárbara Stigler. Nós temos um coletivo que fizemos vários documentários para a RTP, que faz parte do meu querido marido e companheiro intelectual, o Beto, que está aqui, o Duarte Rolo, do Observatório, contribuiu para essa entrevista, aliás foi ele que nos apresentou, o Tiago, o Pedro e a Sónia.
Então nós fizemos um documentário para a RTP que se chama De Pé sobre a História, 5 episódios da história de Portugal, que vocês podem ver no RTP Play. Bom, a Bárbara Stigler escreveu um texto que nós preparámos esse texto juntos com o Christophe Péber, o segundo nome dele, que se chama, por acaso, não, o primeiro livro, o dele chama-se Manifesto de Democracia e o texto dela chama-se Democracia e Pandemia. E ela é uma filósofa muito conhecida em França. O Democracia e Pandemia vendeu 100.000 exemplares, mas toda a discussão dela, ela vai buscar outros autores que eu também sou muito apaixonada, como eu por acaso não sei se ela vai buscar a Ellen Wood, mas eu sou muito apaixonada pela Ellen Wood. E pelo William Morris, que aliás nós fizemos aqui uma apresentação do Notícias de Lugar Nenhum. Qual é a ideia central deles? Eu não estou aqui a fazer name dropping, mas queria-vos dar estas referências porque elas são profundamente inspiradoras para mim, junto com os meus estudos da Revolução dos Escravos e de outras revoluções. Que é, a democracia grega era muito mais perfeita que a nossa democracia. Ponto número 1. A democracia grega não podiam votar os escravos e os estrangeiros. Está tudo errado, não tem nada a ver com a nossa democracia. Mas nos que podiam votar, aquilo é a democracia mais avançada que existiu na história. Porquê? Toda a cidade era governada a partir do trabalho. Portanto, os artesãos, os trabalhadores da cidade, elegiam de forma direta os seus representantes e os seus representantes reuniam-se na Ágora, reuniam-se no anfiteatro, entre 40 a 60 vezes por ano. A Irene Valerro também fala disso no Infinito do Junco, e discutiam tudo, abertamente entre todos. Do cano roto que era preciso arranjar à palestra de filosofia não sei aonde. Este modelo foi recuperado em parte nas cidades, sobretudo depois da peste negra, na Idade Média, quando muitos trabalhadores migraram para as cidades e houve na Europa uma pujança da democracia participativa. Em Portugal é a seguir à Revolução de 1383, com a criação da Casa dos 24, mas está muito ligado na Europa à construção das catedrais góticas. Ou seja, a Lisboa era governada os ourives, os fanqueiros, eu agora não estou-vos a dizer de cor, mas no nosso livro A Breve História de Portugal têm todas as profissões, elegiam, penso que era 24 membros, 2 de cada profissão e eles tinham o governo da cidade. É o municipalismo de que fala Antero de Cantal como o grande momento democrático, que depois vai ser abafado pelas monarquias absolutas e hipercentralizadas. Esse vigor das cidades ibéricas é o que vai ser essencial quando o rei manda obedecer aos franceses nas invasões francesas. As cidades respondem com um revigorar da auto-organização das cidades e organizam a resistência às invasões francesas, que vai ser uma resistência popular revolucionária, porque tem esse lado. Durante o período da viragem do século XIX para o século XX, vai haver o Estado ainda não se tinha formado, o Estado moderno, não tinha poder, não controlava tudo, já tinha uma polícia nacional, mas não conseguia controlar tudo, já tinha uma autoridade tributária, mas não conseguia controlar tudo. E o que é que acontece? Nós temos um movimento associativo auto-organizado, aí é das cidades, estamos a falar sobretudo de Lisboa, Setúbal e Porto, e um bocadinho Marinha Grande também, que é baseada nos sindicatos, a maioria deles no sindicalismo revolucionário. Esses sindicatos garantiram coisas como, na viragem do século XIX para o século XX, 1.200 ou 1.300 jornais em 30 ou 40 anos. E olhem que não eram jornais do Pasquim, que mete lá um decreto de greve legal que ninguém lê, que é hoje o que se passa em muitos jornais sindicais. Não é nada disso. Não é uma coisa chata, não. São jornais que criaram escritores em Portugal. São jornais onde, aliás, quem dera ao jornalismo hoje, qualquer jornal, ter a qualidade daqueles jornais.
Eu leio-os, eu baixei-os na Biblioteca Nacional e eu leio-os como pura literatura. Eu fico a saber tudo o que se passa em Lisboa, ainda por cima aquilo tem qualidade literária, porque os jornalistas não eram formatados para escrever as coisas tipo ChatGPT. O ChatGPT, quando chegou, já tinha o caminho aberto, não sei se perceberam. É um PowerPoint, porque é que o ChatGPT não há de dá-la? Se o jornalismo é todo padronizado e igual, porque é que o ChatGPT não há de fazer notícia? Pronto. Mas deixa-me só dizer-te mais um exemplo desta questão da democracia participativa. Mais de metade das escolas em Lisboa, no início do século XX, eram escolas dos sindicatos revolucionários. Não havia escola pública. Eram as filarmónicas, a aprendizagem de música, o teatro. Havia centenas de teatros neste país com origem nas sociedades recreativas. Aliás, vocês ainda têm parte disso. Provavelmente há de haver alguma ligação, não estou a dizer direta. E depois, na Revolução dos Cravos, nós tivemos essa dimensão democrática. As câmaras municipais não funcionavam na Revolução dos Cravos, funcionavam as comissões de moradores, que eram cerca, só Oeiras, eram para aí 90. E decidiam tudo. O decidir tudo não é só uma coisa boazinha do género, vou já terminar, não se chateie porque isto é apaixonante. Não é, não te chateie, não é dizer assim, o povo é tão bonito, decidam. Não, é que as pessoas quando decidem também se responsabilizam. E isso é muito importante. É que o voto é uma coisa que é assim, toma lá, és um político profissional, cuidas disto e se não cuidas eu chamo-te nomes. No plenário das comissões de moradores, que felizmente, como a RTP estava ocupada em gestão democrática pelos jornalistas, nós temos filmados às centenas. Há cenas verdadeiramente hilariantes. São deliciosas, porque aquilo é tudo auto-organizado, e as pessoas decidiam e faziam. E eram as primeiras a ter vergonha se não faziam. E eram capazes de ficar 7, 8 horas. Eu tenho a descrição de vários plenários nos meus livros que às 7 da manhã iam tomar o pequeno almoço e continuavam em plenário. As escolas públicas em gestão democrática é uma coisa absolutamente extraordinária. Vocês sabem que este país tem urgências abertas à população porque os médicos ocuparam os hospitais públicos e alguns privados em 1974, jovens médicos, e decidiram as urgências têm que estar abertas a toda a população. Uhum. Portanto, aquilo que se quer fazer passar como é um povo louco que entra por aí, feito... A democracia não é isso. Mas olha, diz-me, quando tu vês o país castigar tão severamente um candidato que se filma a levar água às vítimas de uma calamidade e depois até se vem a descobrir que afinal inventou a chuva, acentuou a chuvinha miudinha que estava a acontecer, mas ainda antes de se saber isso... Vê-se logo que ele não é um homem com coragem nem para apanhar a chuva. Mas quando tu vês este eleitorado castigar tão severamente esse homem, tu não sentes... eu ainda agora fugi à tua pergunta, peço desculpa. Não, já fugiste tantas vezes que nós vamos brincar ao gato e ao rato o resto da noite. Mas não sentes uma certa esperança de que esse homem, esse movimento já não consiga capitalizar com tudo? Porque até há pouco tempo a extrema-direita capitalizava com chuva e com o sol, com o crime e com a falta dele, mas começa a ser difícil capitalizar com determinadas coisas, não? Olha, eu não quero fugir à tua pergunta. Eu acho que 1.700.000 votos é muitos votos. São muitos votos. Foi derrotado, mas são muitos votos. Esses votos, eu tenho uma enorme esperança por o seguinte. Há 5,5 milhões de trabalhadores em Portugal. Cerca de 1 milhão ou mais não vota porque são imigrantes sem direitos. No Alentejo, neste momento, a maioria da população não vota. O Alentejo é do Chega. Não. O Alentejo, neste momento, grande parte do Alentejo, a maioria da população é imigrante. Eu tive uma casa há muitos anos na Zambujeira do Mar. Mais de metade da população, neste momento, é imigrante e não vota. Portanto, não me venham dizer que o Alentejo... Não me venham dizer que o Alentejo é do Chega. O Alentejo é maioritariamente constituído por uma população que não tem direito ao voto. A população que tem direito ao voto, cerca de 50% vota no Chega. São coisas... É importante a gente ter... porque isto é um assunto... É um assunto que eu acho que não é suficientemente abordado na esfera pública portuguesa. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas em Portugal que trabalham, pagam impostos, vivem aqui e não podem votar.
nem podem ter muitos outros direitos. Alguns deles nem sequer podem ver a família, porque a AIMA, porque as leis da AD o permitem. Mesmo assim, em 5 milhões e meio, esses 1 milhão e 700 mil não são todos trabalhadores, uma boa parte do voto é um voto jovem de que ainda não é trabalhador ou reformado, e também uma parte de médios empresários. Nos médios empresários parece haver algum voto no Chega, mas também não há assim tantos médios empresários. Há sobretudo alguns grandes empresários, alguns médios empresários, mas a maioria são pequenos empresários. Portanto, eu diria que a esmagadora maioria dos trabalhadores não vota no Chega. Isso parece-me óbvio. E eu também não acho que nunca vai votar, porque o Chega não tem nada a dar, felizmente. E eu quero dizer que a Alemanha nazi tinha muito a dar aos trabalhadores. A Alemanha nazi deu emprego a todos os trabalhadores. Criou emprego, criou um Estado social e militar robusto, a não ser que a Europa entre num delírio de transformar o Estado social em Estado militar e com bons salários. Eu ontem... Não é impossível. Não é impossível. Esse debate está em curso. Não é impossível. Nós temos 6 mil milhões que são necessários para reconstruir o país e 6 mil milhões que foram entregues à NATO para nos defender da NATO, que nos quer invadir a NATO agora na Groenlândia. Agora não sabemos, chamamos a NATO contra a NATO, como é que fazer? Quem é que fica com Quem é que fica? E ontem mesmo, no meio desta colapso dos serviços, quer dizer, nós estivemos em Vieira do Leiria com o Maio, as pessoas sem telhado, a ser ajudadas por imigrantes, a ser ajudadas por voluntários, sem nada, a experienciarem a necessidade de auto-organização. Já tinha acontecido nos incêndios, nasceram em Portugal algumas associações para se defender nos incêndios, é muito interessante isso, mas ainda ontem Bruxelas anunciou a transferência de 800 milhões de euros para Portugal para produzir drones e produtos militares. Quer dizer, nós temos à frente as pessoas sem telhados. Isto é completamente obsceno. A menos que haja esse volte-face, neste momento não há nada. Reparem bem, o programa do Chega, por isso é que toda a gente acha que o André Ventura é um tipo cheio de qualidades e tal. Eu acho que o André Ventura só existe porque a esquerda não tem muitas qualidades. Desculpem a sinceridade como eu digo isto, mas quer dizer, ele não é uma pessoa competente, é um grande demagogo. Não é nada. Alguma vez alguém lhe perguntou naquela gritaria, mas sim, a saúde está uma desgraça. Tá. Qual é a sua proposta? Eu nunca vi esta pergunta ser feita. Mas o problema... A proposta é o cheque saúde. É privatizar mais a saúde? Mas quer dizer, nunca há este diálogo com o André Ventura. Mas o eleitorado de André Ventura é um eleitorado ao qual as evidências não fazem qualquer... para o qual as evidências não fazem qualquer diferença. Acredita porque quer. E as evidências em desfavor das suas conclusões são absolutamente desvalorizadas. É muito difícil combater um eleitorado destes. Quer dizer, o Adorno e o Horkheimer também falam disso. Vou outra vez explicar isto de forma muito ligeira, com perdão aos meus amigos que nos estão a ouvir. Falam de uma espécie de bloqueio narcísico, não é? Aquilo que eu acredito é aquilo que mantém a minha estrutura psíquica intacta. E, portanto, direito a existir. É irrelevante dizer assim, não, mas o que estás a dizer é completamente irracional. Porque há uma espécie de bloqueio, não estão a ouvir. Eu tenho direito a... Porque isso tem a ver com a sua estrutura psíquica, que é uma estrutura psíquica, na verdade, bastante frágil. Claro. E, portanto, é uma estrutura psíquica que se fecha. É um eu que não consegue existir e só existe encerrado em si. Portanto, isso que tu dizes é verdade. Mas, quer dizer, eu diria... Eu não creio que naquele 1 milhão e tal mil votos há só pessoas. Eu acho que também é preciso nós não tratarmos as pessoas todas como, digamos assim, um lumpa de proletariado, psiquicamente. Eu acho que há dimensões que são utilizadas pelo Chega que deviam ser utilizadas pela esquerda. Ousadia. Porquê é que a ousadia ficou na extrema-direita? Crítica da ordem, quando ele diz assim, a saúde está uma desgraça.
A resposta da esquerda é não, ainda temos um bom Serviço Nacional de Saúde. Isso é só quem tem um amigo médico a quem tem que telefonar, porque qualquer pessoa que fique 22 horas numa urgência dizer, este tipo tem razão. Portanto, a esquerda aparece como a defensora das instituições. As instituições que estão em colapso à frente das pessoas. Quer dizer, eu acho que uma esquerda popular... Vou-te dar um exemplo. Nós temos um acordo do Mercosul. O acordo do Mercosul vai devastar o que resta dos pequenos agricultores. Olhem, particularmente importante também aqui para os Açores. Eu ainda agora estava a ler Lula da Silva a dar os parabéns a António José Seguro e nos parabéns disse assim, sim senhora, parabéns porque são uma fronteira da democracia. Além disso, vamos continuar com o nosso acordo do Mercosul. O Brasil tem 40 milhões de pobres porque se tornou um exportador de soja para a União Europeia. Essa soja, nestes acordos, é destrutiva do que resta dos pequenos agricultores europeus. Os pequenos agricultores europeus saíram às ruas, bloquearam as estradas e a resposta da esquerda é eles são maniatados pela extrema-direita. Eu é que não pude ir lá, senão eu ia. Já não sei onde é que eu estava. Eu ia lá dar o meu apoio aos agricultores. A extrema-direita é que soube aproveitar esse Exatamente, quer dizer, porque qual é o nosso... Nós não somos os primeiros a defender a pequena propriedade? Concedendo crédito barato à pequena propriedade, defendendo a pequena agricultura familiar, a pequena propriedade. Outra coisa, vou-te dizer que é um desastre da esquerda, a forma como a esquerda defende os impostos. E o Estado em geral. E o Estado em geral. Que é o primeiro a cobrar e o último a pagar. Desculpa, todos nós morremos de medo quando recebemos um e-mail da autoridade tributária. Quando houver uma revolução neste país, o primeiro sítio normalmente onde as pessoas vão nas revoluções destruir o edifício é o da polícia. Em Portugal vai ser o da autoridade tributária. Os trabalhadores que fujam todos, porque é a coisa mais odiada a seguir ao EML, a seguir ao tipo da EML, como dizia o Ricardo Pereira, que ele tinha um sketch assim. As pessoas odeiam, e odeiam com razão, porque pagam 50% da sua contribuições sociais, impostos e diretos e taxas. Se colocarem o IVA, 70% do nosso dinheiro vai para o Estado ao final do mês, se tu colocares o IVA em cima disso. Então, como é que a esquerda não é a primeira a dizer como é que uma pequena empresa paga o mesmo que uma grande empresa? Como é que uma associação sem fins lucrativos, no outro dia ao Pedro Carneiro, num podcast que fazíamos, e espero que voltemos a fazer, eu agora por razões pessoais não pode, dizia, na jovem orquestra portuguesa, eu pago o mesmo de taxa social única que o continente. Vocês estão a ver o que é a jovem orquestra portuguesa? É uma associação que ele criou para formar músicos. Então é assim, quer dizer, nós temos que ser os primeiros, nós todos defendemos impostos para bens coletivos, mas os nossos impostos nem sequer estão a ser usados em bens coletivos. E mesmo que estivessem, atingiram níveis completamente incomportáveis. São níveis injustos. Então eu acho que há aqui um buraco de políticas à esquerda e as políticas face ao Estado também. Ou seja, o Estado aparece sempre como pessoa de bem. Vamos lá, é preciso mais uma lei. Olha, vou-te dar um exemplo. A violência no namoro, como é que se combate? Criminalizando. É completamente inútil. Absolutamente inútil. Agora, é evidente que a gente não vai dizer, sim senhora, é permitido, por favor, andem lá à pancada. Não é nada disso. Mas o que nós temos que compreender é porque é que não há associações recreativas onde os jovens possam fazer jantaradas e se encontrar? Porque é que a escola é um sítio onde eles estão 8 horas fechados a olhar em frente, nem sequer é a olhar em U. Eu cada vez que quero dar aulas, e algumas aulas nem consigo pôr em U, porque o tempo que eu levava a pôr em U é metade da aula que passa. Eu quero que eles olhem uns para os outros e que conversem uns com os outros. Nem isso a gente consegue ter na própria disposição arquitetónica. Os intervalos são 5 minutos, eles nem se conseguem conhecer uns aos outros. Quer dizer, nós temos que combater a violência criando espaços de socialização e cooperação. Não é só dizendo que é proibido, é tudo proibido. É o contrário do Maio de 68, esta esquerda. O que é bom é proibir, é o Estado. Vamos fazer mais uma lei. Ainda por cima isto é surreal. Quando os tribunais não funcionam para rigorosamente nada, a não ser para a autoridade tributária. Olha, como é que tu vês o comportamento de uma elite de pensadores, desde sempre conotados com o centro-direita? Como é que vês o comportamento deles ao longo dos últimos anos? Eu posso dizer-te os nomes: José Manuel Fernandes, Helena Matos, que já aqui referiste, Francisco José Viegas, Camilo Lourenço, que eram pessoas que ajudavam a pensar o centro-direita.
e de repente estão a olhar para isto como o ensejo de reclamarem que sempre tiveram razão. E há ou não há, não, sentes ou não sentes aqui um desejozinho muito mal escondido de que isto arda tudo antes de que aconteça outra coisa qualquer? Olha, eu acho mais, e ainda bem que me fizeste essa pergunta, porque eu ainda agora perdi o fio à meada. Eu não sei se eu tenho muito medo do Chega, mas eu tenho medo da cheguização do PSD e da IAL. Eu acho que esse fenómeno e é bom pensarmos que os partidos representam interesses, todos eles. Representam uma base social. E eu acho que a gente tem que perguntar porque é que durante os anos 90 nós tínhamos uma burguesia de pacto social, um certo pacto da Constituição. Eu não acho que a Constituição é o mais longe que nós fomos. Eu acho que a Constituição já é uma derrota da Revolução, é um recuo da democracia participativa para a representativa. E acho um erro a esquerda não fazer essa reflexão. Mas a Constituição plasmava um pacto social entre capital e trabalho, digamos assim, com os mínimos garantidos aos trabalhadores. E nós tínhamos José Manuel Fernandes à frente do Jornal Público, que é um projeto, é um jornal que tinha essa característica, digamos assim, de um jornal progressista, meio iluminista, com espaços de debate livre, com alguma, eu até diria, muita qualidade de jornalismo de investigação. E de repente o José Manuel Fernandes vai para um projeto como o Observador, que agora já é uma parte da burguesia portuguesa a defender um projeto de extrema-direita. E portanto o que eu acho que a gente tem que perguntar é o que é que são estes projetos jornalísticos em termos partidários e em termos da sua representação social. É muito curioso que a função do Observador, por isso é que eu estava a dizer, o Chega é um problema, mas o Observador, ou seja, há uma legitimação das políticas. O Observador é o problema estrutural, não é o problema conjuntural. O Observador é um projeto político que tem muito mais afinidades com o Chega do que possa parecer. E é muito curioso que nesse debate que eu estive na CNN com a Helena Matos, a grande vontade dela, sem argumentos, ela não conseguiu esboçar argumentos ali, era dizer que o Chega não era fascista. E isso é muito curioso. Ou seja, há aqui uma procura de um setor dos grandes empresários portugueses. Agora, curiosamente, o que é que aconteceu nas eleições? Na minha interpretação. E atenção, eu, na verdade, gosto muito mais de escrever sobre história e de falar sobre história porque são coisas sobre as quais eu tenho mais tempo de reflexão. Ou seja, os resultados eleitorais, então, sempre foram das coisas que por isso é que eu fugi à questão. É das coisas que eu menos gosto de comentar, porque eu acho que são tantas variáveis e muitas vezes estão incertas que eu não sei. Mas uma coisa que aconteceu nestas eleições foi que uma parte da burguesia portuguesa apelou ao voto em seguro, parte da burguesia histórica portuguesa, dos representantes dos grandes empresários, fizeram uma campanha para António José Seguro. E eu acho que a gente tem que perguntar porquê. Não é? Porque é que uma burguesia que tinha levado o Chega ao colo, de repente entra em pânico e diz temos que ir todos votar no António José Seguro. E o Chega ficou sozinho. O Chega tinha sido levado ao colo pela SIC, pelo Expresso, pelo PSD. De repente o Expresso dá uma voz enorme a figuras essenciais da direita, e eu penso que a resposta possível é Minneapolis. E quem me deu até foi um colega meu que me fez uma entrevista sobre os Estados Unidos, agora recentemente, e antes de começarmos a entrevista eu perguntei-lhe, Steve, ele foi presidente de um sindicato, ele tem um jornal em São Francisco, ele teve uma grande importância na criação de um sindicato imigrante em São Francisco, da hotelaria, justamente. E eu disse assim, então, Steve, as coisas nos Estados Unidos estão... E ele, estão o quê? Olha, não estão mal. Eu não estou mal. Não. Sabes que agora, pela primeira vez, se fala em greve geral. O Trump fez coisas que a esquerda nunca conseguiu. Sabes que em Minneapolis há uma auto-organização das pessoas como nunca tinha existido. Sabes que agora... E eu pensei assim... Houve uma greve geral de 3 milhões de pessoas.
A burguesia portuguesa percebeu nestas eleições que pode ter a direita e a extrema-direita no governo, mas não os pode ter ao mesmo tempo na presidência da República se não perde a mão aos conflitos sociais. E aí foi a correr dizer, ops, nós precisamos de ter um poder, algum contrabalanço, porque senão aí nós perdemos os dedos e os anéis. Eu acho que essa é a resposta. Claro que a esquerda foi votar em António José Seguro, há uma esquerda que apoia António José Seguro e há outra que foi votar contra o Chega, percebendo que o Chega é uma ameaça, e é uma ameaça. Ou seja, António José Seguro conseguiu fazer aqui um arco gigante, mas eu acho que a pergunta não é porque é que a esquerda foi votar António José Seguro, porque essa é fácil de responder, a pergunta é porque é que a direita, que tinha andado a apoiar o Chega nos seus jornais, e eu não estou só a falar do Observador, eu estou a falar da SIC, eu estou a falar da RTP, estou a falar de Grande, estou a falar de Cavaco Silva, estou a falar de Paulo Portas. Porque é que estes homens que estão sentados a ver televisão a dizer, bem, ainda bem que está lá o André Ventura a fazer aquilo que a gente quer fazer por nós, de repente dizem, ops, nós precisamos, a democracia está em causa. Agora é que se lembraram que a democracia está em causa. Olha, uma pergunta para uma resposta muito rápida para irmos a outros assuntos. Devemos ou não temer os resultados do movimento Coutrinho 2031? Sim, claro, porque aí está a condensação política. O projeto da Iniciativa Liberal, a Bárbara Stigler explica isso muito bem. Nos anos 30 nasceu o neoliberalismo, junto com a crise de 29. A seguir à crise de 29 e às revoluções sociais, nomeadamente a maior delas aqui em Espanha, a maior desse período, mas também nos Estados Unidos, em 34, um senhor chamado Hayek e outros resolveram pensar uma teoria para salvar o capitalismo de si próprio. E essa teoria é o neoliberalismo, que diz o seguinte: não foi o capitalismo que levou à crise de 29, foram as pessoas como nós que não sabem funcionar no mercado. O mercado é perfeito, nós é que somos imperfeitos. Não foi o mercado que produziu a crise de 29. O mercado é perfeito, nós somos imperfeitos. Como nós somos imperfeitos, o Estado tem que nos conduzir ao mercado. E é a partir daí que se cria a teoria o Estado tem que ter leis em que os serviços do Estado são privatizados, são subcontratados. Portanto, eu não quero ir a um hospital privado. Por isso o Estado entrega-me um cheque, impede-me de ir a um hospital público para eu ir ao hospital privado. Isto está pensado pelo neoliberalismo. Essa é a política da Iniciativa Liberal, não tem nada a ver com o liberalismo. O liberalismo é a concorrência capitalista do início do século XIX, que era efetivamente concorrencial. E deixou de ser a partir de 1870. Nós vivemos numa época de grandes monopólios. E, portanto, a Iniciativa Liberal é esse projeto. Passa-se que esse projeto foi criado a par e passo com o fascismo nos anos 30. Ou seja, Salazar, o homem das contas certas, é o projeto economicamente neoliberal do restrição do fundo público naquilo que é para os trabalhadores e transferência do fundo público, aumento dos impostos. Esse aumento dos impostos é canalizado para aumento dos impostos sobre a classe trabalhadora, é canalizado para serviços que são privatizados e medidas bonapartistas, nomeadamente a proibição de sindicatos e organizações políticas dos trabalhadores. O Estado Social a sustentar as empresas. E esse é o projeto da Iniciativa Liberal e do Chega. Está lá no programa do Chega, Cheque Ensino, Cheque Saúde. E, portanto, sim, eu acho que esse projeto é um projeto, até porque esse projeto é um projeto que não envergonha parte importante da direita. Na verdade, eu acho que o que nós estamos a assistir, talvez seja, eu digo talvez porque eu não sei se pensei o suficiente sobre tudo isto, mas talvez seja uma transmutação do PSD. Ou seja, e é muito curioso que parte do PSD está a ir para o PS. Ou seja, aquele PSD social-democrata está
Pacheco Pereira. Ou a morrer, porque muitos Sim. deles já estão muito velhos. Sim, ou a morrer, sim. Olha, tu há bocadinho falaste de como a inteligência artificial está a colonizar o jornalismo com toda a facilidade, mas a degradação do jornalismo tem uma outra expressão, que é a concentração dos meios de comunicação social nos mesmos grupos das grandes fortunas e dos grandes interesses. O caso ainda desta semana do desinvestimento radical de Bezos, de Jeff Bezos no Washington Post. É muito evidente. Não é possível que nós estejamos a culpar a inteligência artificial e as redes sociais e a internet em geral por uma coisa que não é propriamente culpa dessas plataformas, mas é em primeiro lugar dos homens que dominam essas plataformas. Uma vez, aliás, tu disseste num debate que tivemos a propósito de inteligência artificial que isso não existe. Toda a inteligência é humana. É essa a mesma... Sim, eu acho que essa questão da concentração dos média é uma questão central. Aliás, nós temos recentemente o grupo do Berlusconi comprou a SIC, não é? Quer dizer, a relação da CNN com a TVI já é e depois os outros grupos, quer dizer, nós chegámos a um estado em Portugal, eu digo-vos isto com muita, digo-te isto com muita, não digo isto com felicidade, nós não temos um jornal em Portugal. A Espanha tem o jornal, o El País, e mesmo há um jornal catalão, Ara, acho que é Arac, catalão, que é financiado pela burguesia catalã. Eu estive lá porque uma amiga minha lá é jornalista e fez-me lá uma entrevista e uma redação aí de 30 ou 40 pessoas. Qual é o jornal português hoje que tem uma redação de 30 ou 40 pessoas a funcionar permanentemente, a dialogar? Ela vai para Gaza, ela vai para a Tunísia, ela é repórter internacional. E são jornais que nós lemos, Le Monde, podes ideologicamente não concordar com eles, mas tem investigação de fundo, tem cuidado de fundo, ou seja, eu acho que nós, em Portugal, acho que as coisas ainda estão pior desse ponto de vista. Há muitas coisas que nós estamos a par dos outros. Em Portugal, por razões que eu sequer consigo explicar, a não ser por uma tese que nós avançamos, que é a burguesia portuguesa está a deixar de existir e, portanto, está a deixar de ter os seus próprios meios, digamos assim, clássicos de organização. Pode ser essa a hipótese. Agora, o jornalismo, eu tenho uma hipótese que o grande jornalismo português nasceu durante a Revolução, não nasceu durante a Revolução dos Cravos. Ele teve muita força na resistência à ditadura, mas durante a Revolução dos Cravos nós tivemos um jornalismo público. E eu queria distinguir público de Estado. Porque aquilo que se diz agora, de que os jornais estavam controlados pelos partidos, isso não é de todo verdade, de todo verdade. Os jornais em 74, 75 tinham uma auto-organização dos jornalistas, como tinha a RTP, como tinha vários jornais que eram estatais, mas não eram controlados pelo Estado. Onde os jornalistas tinham um papel central e os gráficos e os outros trabalhadores. Isso deu uma autonomia extraordinária, junto também com o jornalismo político. Aliás, o José Manuel Fernandes veio de um dos maiores jornais políticos, a Voz do Povo. Grande parte, aliás, dos jornalistas, o Vicente Jorge Silva, da UDP. Grande parte dos grandes jornalistas portugueses passaram pela experiência do jornalismo político. O Vicente Jorge Silva, todos eles passaram. Era um jornalismo com um vigor absolutamente incrível. Em 74, 75, com reportagens, com tudo o que vocês possam imaginar. É verdadeiramente impressionante. Eu sei porque eu li aqueles jornais de frente para trás e de trás para o Diário Popular, o Diário de Lisboa, o Diário de Notícias. Eram jornais absolutamente incríveis, com uma qualidade imensa. E eu acho que isso se manteve até aos anos 90 e depois, através das famosas vais ser freelance,
primeiro deram cabo do jornalismo cultural, dos suplementos culturais, etc. Depois, claro, veio a precarização dos jornalistas, que é absolutamente terrível. Veio uma coisa que eu acho que é mortal para o jornalismo, que é as escolas de comunicação e jornalismo tout court, ou seja, uma grande associação entre jornalismo e comunicação. E neste momento nós temos uma coisa absolutamente incrível em Portugal. Nós não temos um jornalismo público, temos um jornalismo estatal e altamente governamentalizado, no caso da USI e da RTP, veja-se o que se passou esta semana. Mas qualquer ministério público, supostamente nosso, qualquer Câmara Municipal, gasta todos os dias milhares de euros a contratar agências de comunicação. Ou seja, é um tabu ter jornalismo público. É um tabu ter jornalistas pagos e independentes não controlados pelo Estado e pelo Governo. Ou seja, tem que haver um método não que sejam controlados. Mas não é tabu nenhum o Ministério da Saúde gastar 100 mil euros com uma agência de comunicação para nos dizer que, se nós vamos para as urgências, a culpa é nossa. Estás a ver Então, eu acho que esta questão do jornalismo... Agora, também há exemplos. Agora viu-se no caso da Visão. Eu acho que o caso do Maio, na forma como atraiu também muitos profissionais da imprensa e outros, o Fumaça, o 74, que existiu antes, a Mensagem... Eu acho que há muita gente a querer espaços de um pensamento livre. Agora, não nos enganemos em relação a isto. O jornalismo, no sentido de investigação, quando os jornalistas, enfim, não estou a ensinar a missa ao padre, mas os jornalistas são os nossos olhos. Eu agora estava a ler uma reportagem do El País, com o qual eu não tenho grande acordo ideológico, é um jornal centro-liberal, chamemos-lhe assim. A reportagem é uma pequena maravilha. Eu estive em Cuba há 2 ou 3 anos a filmar, fizemos um documentário para a RTP, e eu estava a ler aquela reportagem e estava a pensar, este tipo levou-me lá. Essa função do jornalismo, que é absolutamente deliciosa, eu não posso estar a todos os sítios, mas eu posso de manhã comprar um jornal e estas pessoas que estiveram em tantos sítios levam-me lá. Agora, isso é caro. Nós, no Maio, são muito poucas as vezes que conseguimos fazer isso. Porque isso implica as pessoas irem para lá investigar as deslocações, as edições. Mas isso é que é jornalismo, no verdadeiro sentido da palavra. Isso é caro. 3 últimas perguntas, muito rapidamente. Tu és a força criativa, mobilizadora por detrás do projeto do Maio, que é um projeto absolutamente transformador no seio da imprensa portuguesa. Muitos parabéns, muito obrigado por me incluires além disso, mas eu quero fazer-te uma pergunta que é a seguinte. O Maio nasce de alguma forma na ressaca da tua dispensa da RTP. Neste momento, vendo os resultados que o Maio já atingiu, já conseguiste fazer as pazes com a tua dispensa da RTP? Olha, o Maio não nasce na dispensa da RTP. Na verdade, o Maio nasce da nossa reflexão conjunta há muitos anos de que não podíamos continuar a depender dos meios de comunicação mainstream para ter o mundo do trabalho representado. E eu tenho andado e aí sim o meu papel individual pode ter sido um bocadinho maior. Eu, cada vez que os sindicatos vêm ter comigo, massacro-os a dizer: vocês têm que financiar, vocês não se podem queixar que o público não publica as vossas notícias. Vocês têm que financiar um projeto jornalístico. E dessa longa discussão, que durou para aí 6 anos, eu penso que a passagem do André Ventura de um voto para 60 fez muita gente entrar em pânico e fez com que finalmente os sindicatos, 6 sindicatos, se juntassem, muitos intelectuais, de esquerda, de centro-esquerda, se juntassem e dissessem: agora é o momento. E nós fizemos essa reunião em maio, e a RTP dispensa-me em setembro ou outubro, e nós tínhamos previsto lançar o jornal em outubro. Ou seja,
Ou seja, um projeto daquela dimensão não podia ter sido feito numa semana. Sim, São muitos anos de preparação. Mas portanto, estás contente com os resultados? Olha, eu estou tão contente, mas ao mesmo tempo até um bocadinho, às vezes nervosa, porque eu penso, uau, que responsabilidade tão grande, não é? Porque uma coisa é fazer um jornal e tal, somos poucos, temos ideias, vamos para a frente, mas de repente o Maio atingiu uma dimensão, nós temos já quase 200 associados e não tornámos pública a associação do Maio, porque ainda nos falta o registro final, que tem sido uma burocracia infernal. Nós temos 800 e-mails de pessoas que querem colaborar com o Maio, imensa gente da imprensa que está a colaborar pro bono com o Maio, de realizadores, jornalistas, designers, ilustradores. Temos um e-mail que eu vou contar, que é o mais bonito de todos, que é um senhor que escreve e diz assim: parabéns, obrigada por fazerem isto, eu não sei escrever, nem desenhar, mas eu tenho uma caminhoneta se precisarem que eu transporte alguma coisa. Pá, é completamente amoroso. Temos um designer, Pedro Páscoa, e muitos designers com ele, mas o projeto de design do Maio é realmente um projeto contra a inteligência artificial, é um projeto, toda a gente hoje em dia consegue identificar o Maio, basta olhar sem ler e percebe-se que é o Maio. Nós temos o António Passo na edição e na revisão, temos o Tiago Abreu na realização, pelo menos esses três que estão há mais tempo, quase inteiro, sei lá. E temos dezenas de pessoas nas redes sociais, portanto tem sido um projeto absolutamente incrível. Agora, eu gostava muito de um dia, sem largar a parte militante, dedicada, voluntária, que eu acho que é muito importante, eu não quero nem nunca receber do Maio, eu tenho o meu trabalho na faculdade, onde sou professora, e enquanto eu puder... se os salários, agora o nosso salário de professores universitários não é aumentado para aí há 20 ou 30 anos, portanto qualquer dia nós estamos a ganhar o ordenado mínimo, mas enquanto eu puder, eu quero fazê-lo militantemente. Eu pago uma cota para o Maio existir, como todos os associados do Maio, mas eu gostava muito que nós um dia tivéssemos associados suficientes para pagar decentemente pelo menos a 2 jornalistas que pudessem ser os nossos olhos, que cada vez que acontece uma coisa pudessem, que o designer, ou seja, eu acho que as pessoas precisam e devem ser muito bem pagas pelo que fazem. Ok, tu és uma nata da linha de Cascais, com raízes na zona oeste, uma menina de classe média alta que aprende piano e fala francês. Como é que nasce uma esquerdista a partir daí? Porque eu não sou assim tão... Olha, não sei, é verdade, eu nasci na linha e este ano eu tenho 47 anos, acho que como os hotéis atingiram preços absolutamente incomportáveis, ou são as peluncas, é tipo 300 euros em Londres e coisas assim, eu estou a tentar convencer o meu marido pela primeira vez a irmos acampar, que nós viajamos de bicicleta, e o meu marido que está ali já a rir-se, a olhar para mim de lado, todos os dias me convence que a única vez que eu fui acampar na vida foi um dia, eu tinha 15 anos e mesmo assim chorei a noite toda e pedi à minha mãe para me ir buscar. Portanto, há coisas em mim que são... eu admito. Mas eu tenho... eu acho que sou filha muito da história de Portugal, como ela é. As minhas avós, a minha avó de Alcobaça era uma mulher, uma pequena proprietária camponesa com muitas terras, e o meu avô morreu de forma trágica, ela até ao fim era agricultora, não era pobre, mas era agricultora, e enfim, todos os filhos estudaram no ensino superior, e essa é a mobilidade social, os 5 filhos, os 4, houve um deles que não chegou ao ensino superior. E do outro lado, há uma família, o meu avô tinha uma mercearia, ou seja, não era gente pobre, do Alentejo, mas que depois vai sofrer um processo de proletarização quando os trabalhadores todos do Alentejo vêm nos anos 60 para Lisboa. A mercearia do meu bisavô vai à falência e eles são colocados, só o meu avô na altura é que trabalhava como nos correios do aeroporto,
e eles são colocados em Moscavide, que era um bairro muito operário. E, portanto, nós... e o meu pai... A minha mãe tem uma extração um bocadinho mais pequeno-burguesa, que a minha mãe é de Alcobaça. Tem, assim, um comportamento mais... Uma mulher, a minha mãe é uma esquerdista... os dois são muito... mas a minha mãe tem um comportamento mais pequeno-burguês. O meu pai é um homem verdadeiramente popular. Meu pai não frequenta, meu pai conhece todas as tascas do país e não frequenta. Ele diz Raquelinha, ele trata-me sempre por Raquelinha. Se tu vais a um restaurante chamado mercearia ou farmácia, tu não penses que eu vou lá. Então o meu pai é... O meu irmão... Ai, não posso dizer isto, o meu irmão fica zangado. Eu ia contar agora uma história, mas não posso contar do meu irmão. Mas pronto, o meu irmão é um homem excepcional. Mas ia contar uma história do meu pai sobre o meu irmão, mas depois o meu irmão pode ficar zangado. Mas enfim, o meu pai é um homem muito popular. É um homem genuinamente popular. Não é um homem que pretende fingir. Os meus pais são engenheiros florestais, toda a vida andaram no campo. Eu conheci o país todo nas casas dos serviços florestais. Na nossa casa, quem trabalhava lá não comia à parte, não se sentava à parte, não tratavam os meus pais por tu, os pedreiros que trabalhavam lá em casa. Então, o meu pai, aliás, acha que eu sou uma queque de Cascais, a Marquesa Vermelha, ele chama. Eu podia ter sintetizado a minha pergunta. A Marquesa Vermelha. Sei lá, se eu vou assim a um restaurante mais caro, és mesmo uma Marquesa Vermelha. Isso é o que? O restaurante da classe operária, meu pai fala assim. E eu acho que essa combinação foi muito boa, porque ela levou-me ao William Morris. Eu gosto muito de uma vida com qualidade, muito intelectual. O meu maior desejo é ter dinheiro para ir de 6 em 6 meses a Londres ao teatro. Eu adoro, adoramos fazer isso. Ficamos na casa de amigos, vamos na Ryanair, mas é o meu... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como é que eu vou explicar isto? Eu vivi com a minha avó camponesa. Eu andava na terra com ela. E os meus pais e os meus avós do Alentejo é tudo gente que tem uma relação com o povo que não é uma relação urbana. Eu tenho esse mundo rural dentro de mim. E eu acho que isso me ajudou muito a ser uma pessoa de esquerda radical e popular. A minha visão do mundo dos trabalhadores não é uma coisa exterior a mim. É uma coisa de que eu faço parte e onde eu me sinto muito bem. Eu sou isso. E isso, eu penso que é isso. E eu sempre vi lá com eles, isso é muito importante, lá com eles, embora eu seja muito mais à esquerda que os meus pais, em muitas coisas. Os meus pais, algumas coisas penso que são mais o que se chama politicamente, mais de centro. Meu pai acha que as revoluções já não são possíveis. Cada vez que eu ia falar na televisão sobre algum assunto, ele ligava-me às vezes e dizia-me assim: vais dizer aquelas merdas trotskistas? Mas eu acho que lhes devo a eles uma coisa que é eu não sou aquela pessoa que vai ao campo visitar, ou que vai a uma fábrica visitar os trabalhadores. Eu, quando vou ao campo, a uma fábrica, vou a um sítio do qual eu faço parte. E isso tem a ver também com as nossas raízes. Última pergunta. Ontem, aqui na livraria, a nossa cliente e amiga Alexandra Manos, que é do Bloco de Esquerda, tentou levar-te a posicionar-te contra as touradas. E tu disseste, não, eu não sou contra. E ela ficou chocada, manifestou a sua grande surpresa e tu disseste, mas o quê? Estavas à espera de santidade. Pelo amor de Deus, não me peçam santidade. Explica-me isso. Olha, primeiro eu tenho que dizer uma coisa. As touradas são uma expressão, são uma brincadeira, um jogo e uma guerra que tem a ver com o nosso domínio da natureza e do trabalho.
por razões que eu não estudei aqui na terceira, era preciso dominar os animais e era preciso aprender desde tenra idade a dominar os animais, e isso transforma-se num jogo, mas também numa atuação pública, também num teatro, também numa tourada. Então eu queria dizer que as touradas não nasceram porque as pessoas querem fazer mal aos animais. Claro que nós evoluímos como sociedade. Eu, por exemplo, não acho graça nenhuma andar a espetar animais. Agora, também não tenho essa visão de que... quer dizer, acho que é um erro nós querermos impor determinar. É como se a cultura fosse à força. E a cultura nasce das pessoas. Nasce da sua vida, nasce do seu modo de vida. E isso não pode ser imposto à força. Nós podemos ter um diálogo com as pessoas e dizer, olha, já não há razão para a gente andar aí a tirar coisas aos animais, mas isso não pode ser uma... Eu acho que isso é um desastre quando nós fazemos isso. Em relação a ser santidade, eu não sou mesmo uma pessoa, eu não sou mesmo uma santa e acho que ninguém é. E às vezes digo coisas erradas, às vezes eu faço coisas erradas, eu cometo erros. Mudas de opinião. Mudo de opinião. Às vezes sim. Acho que a esquerda se tornou também muito moralista, sabes? Muito a vigiar os comportamentos. Olha, eu resumo-te isto com uma história que é, quando o Brasil é um dos territórios piores desta esquerda fracionalista e tal, e eu dei muitos anos aulas no Brasil, e era militante lá de uma organização política de esquerda, que aqui chama-se de extrema esquerda, aqui é extremíssima esquerda, porque aqui é tudo é socialismo e tal. É uma organização socialista, que era uma esquerda do PSOL, daquilo que é hoje o PSOL. E começou esta onda do tudo é assédio, piropo. Eu agora estava a dançar em Madrid. Eu e o Beto estávamos lá a passear e passou um senhor, pai educadíssimo. Estava a dançar na rua, era uma procissão com música popular e eu pus-me a dançar e tal. E ele veio ter comigo e disse assim, se você continua, eles vão desafinar. Que bem. Eu achei completamente delicioso. E até disse ao Beto, o Beto estava ao meu lado, estava a 1 metro ou 2, eu disse, finalmente, já não soube piropo, isso é uma coisa horrorosa. Piropo, coisa deliciosa. A esquerda acabou com os piropos, odeio-os por terem acabado com os piropos. E estávamos lá no Brasil e tal, e começou aquela coisa, é tudo assédio, uma coisa completamente. E a certa altura já havia queixas do não sei quantos que tinham uma amante. O marido da outra no partido que tinha uma amante. E eu estava a comentar com uma amiga minha, essa é uma mulher muito arejada, com mais idade e tal, passou pelo maio de 68. E eu disse assim, olha caramba, então mas nós andámos a fazer o maio de 68 para ter direito a ter amantes e agora isso é uma... Andam-se a queixar que têm amantes. Isto não é brincadeira nenhuma, nós éramos mortas por ter amantes. E estava na lei até os anos 60 que a pena era aliviada se a mulher cometia adultério. E eu agora ando atrás do outro que tem uma amante. Quer dizer, isto é uma coisa inenarrável. E, portanto, a mim parece-me que nós passámos aqui um Rubicão, passámos aqui uma... é evidente que nós temos que pensar os problemas sociais, combater... Mas, a certa altura, nós já estamos a entrar aqui num campo que me parece... olha, vou-te dizer outra gravíssima. A propósito da universidade. Quando foram as denúncias contra o Boaventura Sousa Santos, que eu pronunciei uma forma como ele foi tratado publicamente, acho que aquilo tem que ser tratado, investigado, etc. Mas não é daquela forma, não é... eu acho um erro estas campanhas. A Susana Peralta escreveu no Público que deve ser proibido qualquer relação entre professores e alunos e que as que existem têm que ser declaradas ao reitor. Opa, isto é o direito de pernada medieval. Ó patrão! Ai, patrão, desculpe! Nós estamos a falar de adultos. Claro, veio finalmente uma data de gente dizer, olha, acho que até na altura a Ministra da Ciência era casada com um professor ou com um aluno, já não sei.
Calma, não é? Uma coisa é nós termos órgãos de gestão democrática que impedem abusos, exercício de poder. Outra coisa é agora, o reitor agora vai dizer com quem é que eu durmo. É uma coisa espantosa, não é? Portanto, eu acho que é preciso ter muito cuidado com a santidade, muito cuidado. E sabes uma coisa? No outro dia um amigo meu dizia-me, até o designer do Maio dizia, ele está sempre, é um tipo que não para de pensar, e dizia assim, há qualquer coisa no voto do Chega que é contra o moralismo de esquerda, porque as pessoas que votam no Chega são pessoas que também já tiveram que fugir aos impostos, nem sempre por más razões, estar 3 meses sem pagar a pensão de alimentos dos filhos, porque também tiveram 3 meses sem receber. Há uma espécie de perdão de uma... Estás a ver, ou seja, há ali muita gente do lumpen proletariado, é verdade, mas também há muita gente que sabe que a sua vida não é perfeita. E estar sempre a ter uma esquerda do outro lado, que nunca teve uma imperfeição na vida, é muito desmoralizante. E eu acho que isso é muito importante. Eu estou casada e sou monogâmica porque eu gosto muito da minha relação monogâmica, mas eu não ando aqui a dar lições aos outros sobre que relações é que têm. Nem que elas têm que ser o amor livre ou o poliamor ou não sei quê, ou que elas têm que ser monogâmicas. O amor livre pressupõe que as pessoas têm que escolher como é que se relacionam. Não sou eu que vou dizer qual é o melhor tipo de relação. E eu acho que a esquerda passou muitas vezes de dizer qual era a melhor forma, qual era a liberdade de viver, para passar a dizer como é que as pessoas devem viver. E é isso que eu não gosto de nada. Raquel Varela, muito obrigado. Muito obrigada, eu. Raquel Varela. Ao vivo, na livraria. Ao vivo, na livraria.